salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal. Seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã desse sábado. Sábado esse que antecede o jogo entre Vasco e Cruzeiro no Caldeirão de São Januário. Lembrando que a procura por ingressos está muito baixa e a gente vai estar claramente em loco, né? Lá no Caldeirão para buscar todas as informações desse jogo que o Vasco tenta se recuperar dos 2 jogos negativos, das 2 derrotas seguidas sob o comando do técnico Álvaro Pacheco. 6-1 contra o Flamengo e 2-0 contra o Palmeiras. São 8 gols em 2 jogos e um abismo estatístico, uma enxurrada de finalizações do Vasco. E o Cruz Maltino, pouco criativo, não tem poder de fogo para sequer, né, dentre essa comparação estatística, se aproximar de seus adversários. O Gigante da Colina terá o desfalque de Dimitri Payet, vai ser reavaliado, mas é muito provável que o francês esteja fora. E a gente vai falar muito nesse vídeo também sobre a situação do Felipe Coutinho e muito mais. Então, antes da gente começar, para você dar aquela moral, vai lá embaixo, deixa o joinha, não custa nada. E claro, deixe nos comentários a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. Enquanto isso, eu vou trazer para vocês, antes de iniciar todo o nosso bate-papo, uma grande oportunidade para você. Falar de coisa boa para você, torcedor vascaíno, no meio de um turbilhão de notícias. Eu quero trazer uma vantagem para você que gosta, né, de palpites esportivos. Então já sai logo dessa plataforma que não te oferece nada e vem para a Estrela Bet, que patrocina o Vasco no basquete. O link está lá no primeiro comentário fixado e olha só, tem muitas vantagens. A Estrela Bet me autorizou a colocar você que fizer o primeiro cadastro e o primeiro depósito de R$10 nesse grupo, onde já vai ter o sorteio para os 100 primeiros dessa linda camisa de basquete aqui, ó, da Estrela Bet, tá? A patrocinadora master do Vasco no basquete, tá dando condições especiais e inúmeros prêmios. Então você que tá nessa plataforma que não te oferece nada, sabe, que não te dá nada, vem para a Estrela Bet. Voltando a falar, o link tá lá no primeiro comentário fixado. Você clica lá, faz o seu primeiro depósito de R$10 e você vai receber aí o link do grupo de prêmios da Estrela Bet. Já para os 100 primeiros já tem essa camisa. Imagina para o resto. Então, corre lá, não perca essa oportunidade e sai logo dessa plataforma aí que não te dá nada, que não te entrega nada. Vem para a Estrela Bet, corre lá, patrocinadora master do Vasco no basquete. Sabadão de informações importantes, principalmente porque antecede a partida entre Vasco e Cruzeiro em São Januário. Jogo difícil, complicado, o Vasco tem um abismo estatístico contra os seus adversários. O Gigante da Colina não tem criatividade para ter poder de fogo e sofre muito no setor defensivo dentre as últimas partidas sob comando do técnico Álvaro Pacheco. São 8 gols em 2 jogos e mais de 60 finalizações sofridas aí o Vasco dentre essas partidas entre Palmeiras e Flamengo. E a situação pode piorar contra o Cruzeiro. Joga em casa, joga pressionado, joga também com o ímpeto da torcida de forma negativa, que já cogita a saída do técnico Álvaro Pacheco para um possível retorno de Ramon e Emiliano Dias. Obviamente, né, dentre a ética profissional, como jornalista, eu não quero muito classificar essa situação, ficar deixando cada vez mais incisiva essa ideia, mas o torcedor parece que vai comprá-la. Tá? O Álvaro tá trabalhando, né? Tá no comando do Vasco para essa temporada, tem um contrato com o Gigante da Colina, mas parece que vai caminhando para uma possível demissão. Porém, ainda é o Álvaro que está sob o comando do elenco Cruz Maltino. Os meios, veículos, os jornalistas, obviamente, a torcida não, mas precisa ter uma certa ética nesse momento para não piorar ainda mais as coisas, né? O Vasco precisa pontuar pelo menos o máximo possível para a gente não ficar próximo da zona da degola. O Gigante da Colina tem 6 pontos na 14ª colocação e, claro, a gente sabe que a paciência do torcedor, que a paciência de todos ao redor do trabalho do Álvaro Pacheco vem se encerrando e provavelmente, se sair derrotado contra o Cruzeiro, balança no cargo.
E com isso, né, lembrando, volto a lembrar aqui, o Emiliano Dias, que nas últimas semanas postou algo com a camisa do Vasco, ainda reside no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, próximo ali ao CT Moacir Barbosa, e a torcida começa a agitar a web falando exatamente sobre essa questão envolvendo uma possível volta de Ramon Dias e de Emiliano Dias, né? Então, a situação pode se agravar, é algo negativo para o trabalho do Álvaro para se concentrar para o jogo contra o Cruzeiro? Sim, a gente tem que ter uma certa cautela em falar isso, né? Antiética profissional, enfim. Mas a gente também tem que informar o que vem acontecendo, né? Nos bastidores e também com o torcedor vascaíno. Não existe movimentação interna da diretoria para contratar Ramon e Emiliano Dias. Não existe, tá? Para trazer de volta. Mas aqui fora, na torcida, toda a dimensão das coisas como vem acontecendo, parece que a torcida quer sim a volta da família Dias, mais precisamente para agora, né? Mas como jornalista eu não vou comentar nada sobre essa questão, porque falta ética. O treinador está lá, está treinando, tem contrato com o Vasco, e eu não vou expor a minha opinião sobre esse assunto. Eu já falei nisso na live A Hora do Vasco, que sim, se o Álvaro cair, eu traria a família Dias de volta, tá? Mas quando o Álvaro cair, a situação está ganhando outros contornos, né? Que são exatamente uma inserção da família Dias dentro de um trabalho do Álvaro que é insuficiente, é fraco, é ruim, mas está sob contrato. Então, eu queria saber a sua opinião para a gente conversar um pouco sobre esse assunto aqui nos comentários. Você vai lá, o que você acha do retorno da família Dias? Se deve demitir o Álvaro em caso de derrota ou se demite hoje para os caras já chegarem amanhã? Enfim, é a sua opinião e é ela que importa. Vai lá nos comentários. Bom, vamos falar sobre a partida de amanhã contra o Cruzeiro. Partida essa que pode também culminar, né, na demissão do técnico Álvaro Pacheco. Jogo difícil, jogo complicado. São Januário com pouca venda de ingressos, mas teremos torcedores presentes, obviamente, né? A gente sabe que teremos torcedores presentes e já temos a arbitragem definida. Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, será o responsável pelo apito nesse jogo em que o Vasco busca voltar à vitória. E, obviamente, a gente tem que torcer para o Vasco vencer esse jogo, porque o Vasco precisa pontuar para não fazermos algo drástico nesse primeiro turno, para aproveitar a janela, por exemplo, fora da zona do rebaixamento. Porque se o Vasco está na zona do rebaixamento, numa situação muito difícil, corre-se um grande risco de algumas contratações serem inviabilizadas, querendo algo na carreira mais impactante, brigar por uma classificação na Libertadores, por exemplo, e não contra o rebaixamento. Quando se luta contra o rebaixamento ali na tabela, alguns jogadores não querem chegar, não querem esse projeto para a carreira. Então a gente precisa pontuar o máximo possível para um aproveitamento melhor na janela de transferências. E falando sobre aproveitamento melhor na janela de transferências, vamos falar sobre Felipe Coutinho. Parece que o Felipe Coutinho fez sim algumas exigências para o presidente Pedrinho a respeito de reforços. E parece que Souza e Alex Teixeira podem retornar ao Gigante da Colina junto com o príncipe Felipe Coutinho. A gente vai estar analisando todo esse cenário. O presidente Pedrinho conduz a negociação de forma muito inteligente e profissional. Está muito próximo esse anúncio do Felipe Coutinho com o Cruz Maltino, mas o Felipe Coutinho exige, né, uma equipe competitiva. Quer voltar ao bom futebol, quer, quem sabe, voltar à seleção brasileira, e ao redor dele precisa de jogadores com qualidade para, quando o Felipe Coutinho necessitar, entregar desportivamente dentro de campo. Isso é muito importante não só para o Felipe Coutinho, mas para o atual elenco também, para inúmeros jogadores que estão tendo, né, uma performance muito abaixo. A confiança pode voltar. Mas eu venho aqui criar um alerta, tá? Já falta menos de um mês para a janela de transferências. Então, faltam alguns dias. Tem que mandar embora de alguma forma alguns jogadores. Rescindir contrato amigável, tentar emprestar alguns atletas, para você abrir um espaço propriamente no CT,
O elenco do Vasco é um elenco enxuto, então precisa-se de espaço na folha salarial, precisa-se de espaço físico também, né, no elenco. Então o elenco vai ficar enxuto, inchado e vai ficar muito complicado uma gestão de elenco recheada de jogadores, triplicando jogadores em cada posição, por exemplo. Então preste atenção, Pedrinho, diretoria do Vasco, tá na hora de fazer a limpa para vocês irem ao mercado e saber exatamente as lacunas que são necessárias para contratar, para você não ter aí essa discrepância ou até mesmo esse volume de jogadores numa mesma posição. Movimentação precisa ser feita agora. Rapaziada, eu quero saber a sua opinião. Amanhã estaremos em São Januário para Vasco e Cruzeiro. E claro, a gente vai estar junto aqui. Não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais. Vai lá nos comentários, deixa o like para dar aquela moral. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, saudações vascaínas.